Ninguém esperava que o velório fosse terminar daquela forma. A capela estava repleta de pessoas enlutadas, todas vestidas de preto, murmurando orações e compartilhando memórias da falecida. Mas quando o pastor alemão da polícia saltou para dentro do caixão da idosa e se recusou a sair, o silêncio que tomou conta do ambiente foi ensurdecedor. Dona Sebastiana tinha 82 anos quando faleceu, uma mulher negra respeitada em toda a comunidade de Belo Horizonte, conhecida por sua sabedoria, seu jeito acolhedor e por nunca ter medo de denunciar injustiças. Agora ela descansava em paz, ou pelo menos era o que todos pensavam, até que o cão policial chamado Trovão entrou na capela e mudou tudo. Trovão era conhecido em todo o batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais como um dos cães mais disciplinados e eficientes da corporação. Treinado para farejar drogas, localizar pessoas desaparecidas e auxiliar em operações de alto risco, ele jamais havia desobedecido uma ordem. Mas naquela manhã de agosto, quando o sargento Rodrigo Mendes e sua equipe chegaram à capela para prestar homenagem à Dona Sebastiana, algo extraordinário aconteceu. Trovão soltou-se da guia, correu pelo corredor central e, diante dos olhares horrorizados de todos, pulou diretamente para dentro do caixão aberto. Seu corpo musculoso se encolheu ao lado do corpo frágil da senhora e ele pressionou o focinho contra o peito dela, fungando intensamente, como se estivesse procurando por algo que apenas ele podia detectar. Os presentes começaram a gritar. Algumas mulheres cobriram os rostos com as mãos, chocadas com a cena. Homens se levantaram de suas cadeiras sem saber como reagir. O filho mais velho de Dona Sebastiana, Marcelo, um homem de 56 anos com cabelos grisalhos e olhos vermelhos de tanto chorar, avançou em direção ao caixão. "Tirem esse cachorro daqui! Tirem agora!" ele gritou, a voz embargada pela emoção e pela raiva. Mas quando 2 policiais tentaram puxar Trovão para fora, o animal rosnou profundamente, um som gutural que nunca havia saído de sua garganta antes. Seus dentes ficaram à mostra, não em um gesto de agressão, mas de proteção absoluta. Ele não estava confuso, ele não estava em luto, ele estava alertando. Rodrigo se aproximou lentamente, as mãos estendidas em um gesto de calma. "Trovão, aqui, garoto, vem comigo." Sua voz era firme, mas gentil, a mesma que sempre usava para comandar o cão em situações de perigo. Trovão o olhou por um breve instante, e Rodrigo podia jurar que viu algo diferente naqueles olhos castanhos. Não era apenas tristeza, era urgência. O cão voltou a pressionar o focinho contra o peito de Dona Sebastiana, depois contra sua mão enrugada, como se estivesse tentando acordá-la. Ele arranhou levemente a borda do caixão, choramingando de uma forma tão desesperada que partiu o coração de todos os presentes. Uma mulher na segunda fileira sussurrou para a pessoa ao seu lado. "Ele está agindo como se ela ainda estivesse viva." A capela inteira congelou com aquelas palavras. O pastor, que estava prestes a iniciar a cerimônia, abaixou sua Bíblia lentamente, o rosto pálido. Marcelo olhou para o caixão, depois para Trovão e então para Rodrigo. "O que está acontecendo aqui? Por que esse cachorro está fazendo isso?" Rodrigo não tinha resposta. Ele havia trabalhado com Trovão por quase 6 anos e nunca tinha visto o animal agir de forma tão estranha. Cães policiais eram treinados para controlar suas emoções, para focar em suas tarefas, para não se deixar levar por sentimentos humanos. Mas Trovão estava claramente perturbado, e sua perturbação tinha um alvo específico, Dona Sebastiana. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, Trovão começou a latir freneticamente, um latido agudo e insistente que ecoou pelas paredes da capela. Ele arranhava o fundo do caixão agora, suas patas grandes rasgando o tecido de cetim branco que forrava o interior. As pessoas começaram a recuar, assustadas. "Ele enlouqueceu!" alguém gritou. Outro policial tentou se aproximar, mas Trovão rosnou tão ferozmente que o homem recuou imediatamente. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele conhecia Trovão melhor do que ninguém e sabia que o cão não estava agindo por loucura ou por luto descontrolado.
Trovão estava tentando comunicar algo. Algo que nenhum ser humano presente conseguia compreender. Foi então que uma voz se ergueu do fundo da capela. Deixem o cachorro em paz. Todos se viraram. Era Joana, neta de Dona Sebastiana, uma jovem de 24 anos com tranças longas e olhos cheios de lágrimas. Ela caminhou lentamente pelo corredor, ignorando os olhares confusos, até ficar ao lado do caixão. Ela olhou para Trovão, depois para o rosto sereno de sua avó. Minha avó sempre dizia que os animais sabem coisas que nós não sabemos, que eles veem o que não podemos ver. Sua voz tremeu. Talvez ele esteja tentando nos dizer algo. Rodrigo respirou fundo. Ele não era supersticioso, mas também não era tolo. Trovão havia localizado pessoas desaparecidas em escombros, havia detectado explosivos escondidos em malas, havia farejado criminosos em multidões. Sua intuição nunca havia falhado. Se o cão estava insistindo que algo estava errado, então algo realmente estava. Rodrigo olhou para o diretor da funerária, um homem de meia idade chamado Paulo, que observava a cena com crescente desconforto. Quanto tempo faz desde que o corpo foi preparado? Rodrigo perguntou. Paulo engoliu em seco. Ela foi trazida ontem à noite. Fizemos o procedimento padrão, embalsamamento, maquiagem, tudo conforme solicitado pela família. Rodrigo assentiu lentamente, mas seu instinto de policial estava disparando alarmes em sua mente. E o atestado de óbito? Quem assinou? Paulo hesitou por uma fração de segundo antes de responder. O médico que a atendeu no hospital, Dr. Fábio Lemos. O nome caiu na sala como uma pedra em um lago tranquilo. Rodrigo e seu parceiro, o tenente Carlos Almeida, trocaram olhares rápidos. Eles conheciam aquele nome. Dr. Fábio Lemos havia sido mencionado recentemente em uma investigação interna, algo relacionado a irregularidades em atestados de óbito, mas o caso havia sido arquivado por falta de provas. Rodrigo sentiu seu estômago apertar. Trovão continuava arranhando o caixão, agora focado em um ponto específico próximo ao ombro direito de Dona Sebastiana. Rodrigo se aproximou mais, ignorando os protestos da família e observou atentamente. Havia algo estranho ali. Uma pequena descoloração na pele, quase imperceptível sobre a maquiagem cuidadosamente aplicada. Ele pegou sua lanterna tática e iluminou a área. Carlos se aproximou também, franzindo as sobrancelhas. Isso parece uma marca de injeção, ele murmurou baixinho, apenas para Rodrigo ouvir. Rodrigo sentiu seu sangue gelar. Uma marca de injeção? Em uma mulher de 82 anos que supostamente havia morrido de causas naturais durante o sono. A capela estava agora dividida entre aqueles que queriam que o velório continuasse normalmente e aqueles que começavam a perceber que algo muito errado estava acontecendo. Marcelo se aproximou de Rodrigo, o rosto vermelho de frustração. O que vocês estão insinuando? Que minha mãe foi assassinada? Isso é absurdo! Ela era uma senhora idosa! Ela morreu em paz! Rodrigo manteve a voz calma, mas firme. Senhor Marcelo, eu entendo sua dor, mas preciso que o senhor confie em mim agora. Esse cão nunca age dessa forma sem motivo. Ele está detectando algo e precisamos investigar. Antes que Marcelo pudesse responder, Joana interveio. Meu avô, deixa eles fazerem o trabalho deles. A vovó sempre lutou pela verdade. Se há algo errado aqui, ela ia querer que descobrássemos. Suas palavras silenciaram Marcelo, que finalmente assentiu, ainda relutante. Rodrigo pegou seu rádio e chamou reforços. Central, aqui é Mendes. Preciso de uma equipe forense na Capela São José imediatamente. Possível caso de morte suspeita. A resposta veio rápida, mas cheia de confusão. Repete, Mendes. Morte suspeita em um velório? Rodrigo olhou para Trovão, que agora tinha o focinho pressionado contra a marca que haviam descoberto, e respondeu com convicção total. Afirmativo. Enviem a equipe agora. Enquanto esperavam, Rodrigo começou a fazer perguntas. Ele se aproximou de Joana, que parecia ser a única pessoa disposta a cooperar plenamente.
Sua avó estava doente? Ela tinha algum problema de saúde grave? Joana balançou a cabeça. Ela tinha pressão alta, controlada com remédio, mas estava bem. Na semana passada, ela estava até planejando uma viagem para visitar minha tia em Recife. Ela estava animada, cheia de energia. Rodrigo anotou mentalmente. E na noite em que ela morreu? Alguém estava com ela? Joana hesitou. Ela estava sozinha em casa. Meu tio mora no mesmo terreno, mas em outra casa. Ele a encontrou na manhã seguinte, ainda na cama. Carlos, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. E o médico? Como foi que o Dr. Lemos acabou assinando o atestado? Joana franziu as sobrancelhas. Eu achei estranho também. Vovó nem tinha ele como médico regular. Mas quando meu tio ligou para o SAMU, eles disseram que ela já estava morta havia horas e que precisava de um médico para assinar o atestado. De alguma forma, foi o Dr. Lemos quem apareceu. Rodrigo e Carlos trocaram olhares novamente. Isso não era protocolo normal. Geralmente, o IML seria acionado em casos de morte sem testemunhas, especialmente se a pessoa não estava sob cuidados médicos regulares. A equipe forense chegou em 15 minutos, liderada pela doutora Helena Costa, uma perita criminal experiente, que Rodrigo respeitava profundamente. Ela entrou na capela com sua maleta, observando a cena incomum com olhos analíticos. Trovão ainda estava no caixão, mas havia se acalmado ligeiramente, como se soubesse que a ajuda havia chegado. Helena se aproximou, colocou luvas cirúrgicas e examinou cuidadosamente o corpo de Dona Sebastiana. Ela notou imediatamente a marca que Rodrigo havia apontado. Isso definitivamente não é normal, ela murmurou. Vou precisar fazer uma coleta de sangue e solicitar uma autópsia completa. A palavra autópsia causou um novo tumulto entre os familiares. Pessoas choravam, outras protestavam, mas Joana permaneceu firme. Façam o que for necessário, minha avó merece justiça. Helena trabalhou rapidamente, coletando amostras de sangue, tirando fotografias da marca de injeção e documentando todo meticulosamente. Enquanto isso, Rodrigo começou a questionar os presentes sobre os últimos dias de Dona Sebastiana. Uma vizinha, Dona Lúcia, se aproximou timidamente. Eu vi algo estranho 3 noites atrás, ela disse baixinho. Um carro preto estacionado na frente da casa dela, tarde da noite, quase meia-noite. Eu achei esquisito, porque Sebastiana sempre dormia cedo. Rodrigo se inclinou para a frente. A senhora conseguiu ver quem estava no carro? Dona Lúcia balançou a cabeça. Estava escuro demais, mas eu vi alguém saindo da casa dela e entrando no carro. Uma figura. Não consegui ver se era homem ou mulher. O carro saiu bem rápido depois disso. Carlos anotou tudo. E a senhora nunca comentou isso com ninguém? Dona Lúcia pareceu envergonhada. Eu pensei que fosse algum parente visitando, não queria parecer intrometida, mas agora, com tudo isso acontecendo... Sua voz sumiu, substituída por lágrimas de culpa. Enquanto isso, Trovão finalmente saiu do caixão, mas apenas depois que Helena terminou seu trabalho. O cão se sentou ao lado de Rodrigo, tremendo ligeiramente, seus olhos ainda fixos no corpo de Dona Sebastiana. Rodrigo acariciou sua cabeça. Bom, garoto, você fez seu trabalho. Mas Trovão não estava relaxado. Suas orelhas permaneciam eretas, seu corpo tenso. E então, de repente, ele se virou bruscamente em direção à entrada da capela, rosnando baixo. Rodrigo seguiu seu olhar e viu um homem parado na porta, observando a cena com expressão ilegível. Era um homem de cerca de 45 anos, vestindo terno escuro com um crachá pendurado no pescoço. Quando seus olhos encontraram os de Rodrigo, ele rapidamente se virou e começou a sair. Ei, espere! Rodrigo gritou, mas o homem acelerou o passo. Carlos já estava em movimento, correndo atrás dele. Rodrigo segurou Trovão pela guia, mas o cão puxava com toda a sua força, latindo furiosamente. Carlos, não deixe ele fugir! Carlos alcançou o homem no estacionamento, bloqueando seu caminho. Para onde pensa que vai? Quem é você? O homem respirava pesadamente, o rosto suado.
Eu sou apenas um representante da funerária. Vim verificar se estava tudo bem com o serviço. Sua voz era trêmula, pouco convincente. Carlos olhou para o crachá. Dizia Marcos Silva, assistente administrativo. Mas algo sobre o homem não batia. Suas mãos tremiam, seus olhos fugiam do contato direto. Rodrigo chegou com trovão e o cão imediatamente se posicionou agressivamente, rosnando para o homem. Assistente administrativo? Rodrigo repetiu, cético. E por que um assistente administrativo estava observando um velório da entrada em vez de estar trabalhando? Marcos engoliu em seco. Eu só vim checar. Ouvi que havia uma confusão. Rodrigo se aproximou mais. Como você soube que havia uma confusão? Nós acabamos de chegar aqui há menos de 1 hora. Marcos não tinha resposta. Seu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Carlos já estava pegando seu rádio. Central, preciso de uma verificação de antecedentes. Nome, Marcos Silva, possível funcionário de funerária. A resposta veio rapidamente e foi chocante. Negativo, Carlos. Não há registro de nenhum Marcos Silva trabalhando em funerárias registradas na região de Belo Horizonte. O rosto de Marcos empalideceu completamente. Rodrigo deu um passo à frente. Então, quem é você de verdade? E o que está fazendo aqui? Mas antes que Marcos pudesse responder, Trovão rosnou tão ferozmente que até Rodrigo se assustou. O cão não estava olhando para Marcos. Ele estava olhando para o bolso do terno do homem, onde um pequeno frasco de vidro estava parcialmente visível. Um frasco com líquido transparente e um rótulo médico. Carlos viu também e imediatamente mobilizou Marcos, virando-o de costas e algemando suas mãos. Você tem direito a permanecer calado, ele começou enquanto Rodrigo cuidadosamente removia o frasco do bolso de Marcos. Helena, que havia seguido até o estacionamento, colocou luvas e examinou o frasco. Seus olhos se arregalaram. Isso é cloreto de potássio, ela disse, a voz cheia de gravidade. Em doses altas pode causar parada cardíaca e é quase indetectável se você não estiver procurando especificamente por ele. O estacionamento ficou em silêncio absoluto. Todos entenderam o que isso significava. Dona Sebastiana não havia morrido de causas naturais. A delegacia estava empolvorosa quando Rodrigo, Carlos e Helena chegaram com Marcos algemado. Trovão caminhava ao lado deles, ainda alerta, seu trabalho longe de terminar. O delegado responsável, Dr. Paulo Ribeiro, um homem de 58 anos com décadas de experiência, ouviu o relato com expressão cada vez mais sombria. Cloreto de potássio, ele repetiu, balançando a cabeça. Se não fosse por esse cão, teríamos enterrado uma mulher assassinada sem nunca saber a verdade. Ele olhou para Trovão com respeito renovado. Esse animal merece uma medalha. Marcos foi levado para uma sala de interrogatório, mas se recusou a falar sem um advogado. Enquanto esperavam, Rodrigo e Carlos começaram a investigar suas conexões. Descobriram rapidamente que Marcos Silva nem era seu nome verdadeiro. Suas impressões digitais revelaram que ele era, na verdade, Mário Henrique Santos, um ex-enfermeiro que havia perdido sua licença 3 anos atrás por roubo de medicamentos controlados de um hospital em São Paulo. Helena analisou o frasco apreendido e confirmou que continha uma dose letal de cloreto de potássio, mais do que suficiente para matar alguém do tamanho e idade de Dona Sebastiana. Mas a grande pergunta permanecia. Por quê? Por que alguém quereria matar uma senhora de 82 anos que, segundo todos os relatos, era amada por sua comunidade? Rodrigo decidiu que precisavam saber mais sobre a vida de Dona Sebastiana. Ele e Carlos foram até a casa dela, um sobrado simples, mas bem cuidado no bairro de Venda Nova. Joana os acompanhou, ainda em choque, mas determinada a ajudar. Minha avó era uma pessoa especial.
Ela disse enquanto abria a porta. Ela trabalhou como empregada doméstica a vida toda, mas nunca se curvou diante de injustiça. Ela denunciou patrões que maltratavam funcionários, testemunhou contra um vereador corrupto há 10 anos, até ajudou a fechar uma clínica que estava fazendo abortos ilegais. Carlos ergueu as sobrancelhas. Ela fez muitos inimigos então. Joana assentiu tristemente. Vovó sempre dizia que fazer o certo tem um preço, mas ela nunca teve medo de pagar esse preço. Eles entraram na casa, que cheirava a lavanda e tinha fotografias de família cobrindo as paredes. Trovão imediatamente começou a farejar, movendo-se de cômodo em cômodo com propósito. Rodrigo o seguiu, confiando nos instintos do cão. Trovão parou no quarto de Dona Sebastiana, focando sua atenção em uma mesinha de cabeceira. Rodrigo abriu a gaveta e encontrou um caderno antigo, com capa de couro gasto. — O que é isso? Carlos perguntou. Joana se aproximou. — É o diário dela. Vovó escrevia todos os dias. Rodrigo folheou as páginas com cuidado, respeitando a privacidade da falecida, mas procurando por qualquer pista. As entradas eram mundanas na maior parte, reflexões sobre a família, orações, receitas. Mas então ele chegou às últimas semanas. O tom mudava. 28 de julho. O Dr. Lemos veio aqui novamente hoje. Disse que era para um check-up de rotina, mas eu não pedi nenhum check-up. Ele insistiu em medir minha pressão. Eu não gostei dele. Algo em seus olhos me deixou desconfortável. Rodrigo sentiu seu pulso acelerar. Dr. Lemos visitou ela em casa. Joana parecia confusa. Eu não sabia disso. Ela nunca mencionou. Rodrigo continuou lendo. 3 de agosto. O Dr. Lemos voltou. Dessa vez, trouxe um assistente, um jovem que ficou só observando. Eles queriam que eu assinasse alguns papéis sobre um plano de saúde. Eu recusei. Disse que não confio em papel que não entendo. O médico ficou irritado. Disse que eu estava sendo teimosa. Depois que saíram, notei que minha caixa de remédios estava diferente. Tenho quase certeza que alguém mexeu nela. Carlos assobiou baixo. Ela suspeitava de algo. A última entrada era de 3 dias antes de sua morte. 8 de agosto. Estou com medo. Ontem à noite ouvi alguém tentando abrir minha porta. Liguei para Marcelo, mas quando ele chegou não havia ninguém. Ele disse que foi minha imaginação, mas eu sei o que ouvi. Vou começar a dormir com a porta do quarto trancada. Se algo acontecer comigo, quero que minha família saiba. Eu não confio no Dr. Lemos. Há algo errado com ele. As palavras finais eram quase proféticas. Dona Sebastiana tinha razão, e agora ela estava morta. Rodrigo fechou o diário com cuidado. Precisamos falar com esse médico imediatamente. Eles voltaram à delegacia, onde o delegado Ribeiro já havia ordenado a convocação do Dr. Fábio Lemos. O médico chegou 2 horas depois, acompanhado de seu advogado, um homem nervoso de óculos. Dr. Lemos era um homem magro de 48 anos, cabelos escuros penteados para trás, vestindo um jaleco branco por cima de roupas caras. Ele entrou na sala de interrogatório com ar de indignação. Isso é ultrajante, sou um médico respeitável, por que foi trazido aqui como um criminoso? Ei, se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. E me conta aqui nos comentários, você já presenciou alguma situação em que um animal tentou avisar sobre algo importante? Eu adoro ler essas histórias. Vamos continuar descobrindo a verdade por trás dessa investigação. Rodrigo se sentou à sua frente, mantendo a voz neutra. Dr. Lemos, o senhor assinou o atestado de óbito de Sebastiana Oliveira Silva, correto? Dr. Lemos assentiu. Sim, ela morreu de parada cardíaca. Uma mulher de 82 anos, nada em comum. Rodrigo colocou o diário sobre a mesa. Por que o senhor visitou a casa dela várias vezes nas semanas antes de sua morte? O rosto do médico ficou levemente vermelho. Eu estava fazendo acompanhamento. Ela era minha paciente. Carlos interveio. Engraçado, a família dela disse que ela nunca tinha o senhor como médico regular. O advogado levantou a mão.
Meu cliente não é obrigado a responder perguntas sem contexto apropriado. Por que ele está sendo interrogado? Rodrigo se inclinou para a frente, porque temos evidências de que Dona Sebastiana não morreu de causas naturais. E porque seu cliente foi uma das últimas pessoas a vê-la viva. O Dr. Lemos empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Eu assinei um atestado de óbito legítimo. Se há alguma irregularidade, não tem nada a ver comigo. Carlos colocou uma foto do frasco de cloreto de potássio na mesa. Reconhece isso? Dr. Lemos olhou para a foto e algo mudou em seus olhos. Medo. Puro medo. Eu nunca vi isso antes. Mas sua voz traiu a mentira. Rodrigo podia ver. Ele havia interrogado centenas de pessoas ao longo de sua carreira e sabia reconhecer quando alguém estava escondendo algo. Dr. Lemos, vou ser direto com o senhor. Prendemos um homem hoje, um ex-enfermeiro usando nome falso, que estava carregando uma dose letal de cloreto de potássio. Esse homem foi visto observando o velório de Dona Sebastiana. E, coincidentemente, ela mencionou em seu diário que o senhor trouxe um assistente em uma de suas visitas, um jovem que só ficou observando. Dr. Lemos começou a suar. Eu posso explicar. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. Era Helena segurando um relatório. Rodrigo, você precisa ver isso. Ela lançou um olhar significativo para Dr. Lemos antes de sair. Rodrigo a seguiu, deixando Carlos vigiando o médico. Do lado de fora, Helena entregou o relatório a ele. Terminei a análise toxicológica preliminar do sangue de Dona Sebastiana. Ela tinha níveis extremamente elevados de cloreto de potássio em seu sistema. Níveis que só poderiam ser alcançados por injeção direta. E tem mais. Encontrei traços de midazolam, um sedativo potente. Ela foi sedada antes de ser morta. Rodrigo fechou os olhos, sentindo raiva queimar em seu peito. Ela nem teve chance de lutar. Helena balançou a cabeça. E a outra coisa, olhando mais de perto, a marca de injeção não está onde você esperaria se fosse uma aplicação médica padrão. Está em um ângulo estranho, como se alguém tivesse tentado escondê-la. Quem fez isso sabia o que estava fazendo, mas estava com pressa. Rodrigo agradeceu e voltou para a sala de interrogatório. Dr. Lemos tinha a cabeça entre as mãos, tremendo. Seu advogado parecia igualmente perturbado. Rodrigo se sentou novamente, mais sério do que antes. Dr. Lemos, acabamos de confirmar que Sebastiana Oliveira Silva foi assassinada com cloreto de potássio. Ela também foi sedada antes disso. Como médico, o senhor tem acesso a ambas as substâncias. O advogado tentou intervir, mas Dr. Lemos o interrompeu. Espere. Ele respirou fundo, suas mãos tremendo. Eu não a matei. Eu juro que não a matei. Rodrigo manteve sua expressão neutra. Então nos diga o que aconteceu. Dr. Lemos olhou para suas mãos. Eu fui procurado há 2 meses por um grupo de pessoas. Eles disseram que representavam uma empresa de planos de saúde. Queriam que eu identificasse pacientes idosos, pessoas sem muita família, que possuíam propriedades valiosas. Carlos franziu as sobrancelhas. Propriedades valiosas? Dona Sebastiana não era rica. Dr. Lemos balançou a cabeça. Não em dinheiro, mas ela possuía uma casa em venda nova, em um terreno grande. Com a valorização imobiliária da região, aquilo vale quase R$1 milhão agora. Rodrigo sentiu uma onda de náusea. Então isso era sobre terra? Vocês estavam matando idosos para roubar suas propriedades? Dr. Lemos ergueu as mãos defensivamente. Não era assim. Eles disseram que apenas queriam que eu convencesse os idosos a vender voluntariamente. Ofertas generosas, apoio médico, tudo legal. Mas quando Dona Sebastiana se recusou a sequer considerar, eles ficaram irritados. Carlos se inclinou para a frente. Quem são eles? Dr. Lemos hesitou. Eu não sei os nomes verdadeiros. Eles sempre usavam codinomes. Mas o líder, ele se chamava de Dr. Silva. Ele era quem pagava. Muito bem. Rodrigo sentiu algo clicar em sua mente. Dr. Silva?
Mário Henrique Santos, o homem que prendemos, usava o nome falso Marcos Silva. Dr. Lemos assentiu rapidamente. Sim, ele era o assistente. Ele era quem fazia o trabalho sujo. Eu só facilitava o acesso, fornecia informações médicas. Nunca pensei que eles fossem realmente matar alguém. Quando ouvi que Dona Sebastiana tinha morrido, eu entrei em pânico. Assinei o atestado de óbito rapidamente, esperando que ninguém fizesse perguntas. Carlos bateu a mão na mesa com força. Você cobriu um assassinato! Você é cúmplice! Dr. Lemos começou a chorar. Eu sei, eu fui um covarde, mas eu não a matei. Tem que acreditar em mim. Rodrigo se levantou. Você vai nos dar todos os nomes, todas as informações que tem sobre esse grupo, e você vai fazer isso agora, ou garanto que passará o resto da vida na prisão. Dr. Lemos assentiu freneticamente, limpando as lágrimas. Eu vou contar tudo, só me deem proteção, essas pessoas são perigosas. Nas horas seguintes, Dr. Lemos revelou uma operação criminosa assustadora. O grupo era composto por especuladores imobiliários, advogados corruptos e até funcionários de cartórios que falsificavam documentos. Eles identificavam idosos vulneráveis com propriedades valiosas, ofereciam acordos que pareciam legítimos e, quando as vítimas se recusavam, recorriam a métodos mais extremos. Dona Sebastiana não era a primeira. Dr. Lemos admitiu que pelo menos outras 4 mortes suspeitas nos últimos 18 meses poderiam estar ligadas ao grupo, todas classificadas como naturais, todas envolvendo idosos que se recusaram a vender suas terras. Rodrigo sentiu uma raiva fria tomar conta dele. Quantas famílias haviam enterrado seus entes queridos sem saber a verdade? Quantos assassinatos haviam passado despercebidos? Se não fosse por Trovão, Dona Sebastiana seria apenas mais uma estatística. Mas o cão sabia. De alguma forma, ele farejou algo que nenhum humano detectou. E agora, graças a ele, uma rede inteira de criminosos estava prestes a ser desmanchada. O delegado Ribeiro ordenou operações simultâneas. Mandados de prisão foram emitidos, propriedades foram revistadas, e em cada etapa, Trovão estava lá, usando seu faro incrível para encontrar evidências escondidas. Eles descobriram um escritório clandestino em Contagem, onde arquivos detalhados sobre dezenas de idosos estavam armazenados. Fotografias das casas, avaliações de propriedades, notas médicas roubadas. Eram um catálogo macabro de alvos potenciais. Entre os documentos, encontraram um dossiê completo sobre Dona Sebastiana. Haviam anotações sobre sua rotina, sobre quando ela ficava sozinha, sobre sua saúde. E havia um registro de pagamento feito a Mário Henrique Santos 2 semanas antes de sua morte. O valor, R$50 mil. O preço de uma vida. Trovão encontrou algo ainda mais perturbador no escritório. Um freezer pequeno contendo frascos de medicamentos roubados, incluindo mais cloreto de potássio e midazolam. Havia doses suficientes para matar dezenas de pessoas. Helena catalogou tudo meticulosamente, construindo um caso que seria impossível de contestar em tribunal. À medida que as prisões aconteciam, Rodrigo não conseguia parar de pensar em Dona Sebastiana, uma mulher que passou a vida lutando por justiça apenas para ser silenciada por ganância. Mas ela não ficou em silêncio. Mesmo na morte, ela conseguiu expor a verdade. Através de seu diário, através das pistas que deixou e através de um cão policial que se recusou a desistir dela. Na noite em que a operação foi concluída, Rodrigo voltou à casa de Dona Sebastiana. Joana estava lá, organizando os pertences de sua avó. Ela olhou para Rodrigo e Trovão com olhos cheios de gratidão e tristeza. Obrigada, ela disse simplesmente, por não desistir dela. Rodrigo balançou a cabeça. Não foi eu, foi ele. Ele acariciou a cabeça de Trovão. Ele soube desde o começo.
Joana se ajoelhou e abraçou o cão, que aceitou o carinho com sua calma característica. Vovó sempre dizia que Deus trabalha de formas misteriosas. Acho que ele enviou você para protegê-la, mesmo depois que ela se foi. O julgamento começou 3 meses depois. A promotoria tinha um caso sólido, construído sobre o testemunho de Dr. Lemos, as evidências físicas coletadas por Helena e os documentos encontrados no escritório clandestino. Mas o momento mais impactante do julgamento veio quando Rodrigo foi chamado para testemunhar. Ele descreveu em detalhes como o Trovão se comportou no velório, como o cão se recusou a deixar o caixão, como ele alertou para a marca de injeção que nenhum humano havia notado. O júri ouviu em silêncio reverente. Alguns tinham lágrimas nos olhos. O advogado de defesa tentou desacreditar o testemunho, argumentando que um cão não podia ser considerado testemunha confiável. Mas a promotora contra-atacou com força. Este não é um cão comum, ela declarou. Este é um oficial K9 treinado, com anos de serviço impecável. Ele localizou pessoas desaparecidas, detectou explosivos, salvou vidas incontáveis. E naquele dia na capela, ele fez o que foi treinado para fazer, detectar algo que estava errado. Ele não sabia que estava expondo um assassinato. Ele só sabia que havia algo que os humanos precisavam ver. E graças a ele, estamos aqui hoje, buscando justiça para Sebastiana Oliveira Silva. Dr. Fábio Lemos, que cooperou totalmente com a investigação, recebeu uma sentença reduzida de 10 anos por cumplicidade e obstrução da justiça. Os especuladores imobiliários e outros membros do grupo receberam sentenças variando entre 15 e 25 anos. Mas a história não terminou na sala do tribunal. A investigação desencadeada pela morte de Dona Sebastiana revelou um padrão muito maior. Autoridades em todo o estado de Minas Gerais começaram a revisar mortes de idosos classificadas como naturais nos últimos 3 anos. 17 casos foram reabertos. Em 9 deles, encontraram evidências de assassinato. Famílias que haviam enterrado seus avós, mães, pais, finalmente receberam respostas. E em cada caso, Trovão foi convocado para ajudar. Seu faro extraordinário encontrou evidências que investigadores humanos haviam perdido. A mídia nacional pegou a história. Trovão se tornou famoso, aparecendo em programas de televisão, recebendo prêmios de organizações de direitos humanos e grupos de proteção animal. Mas para Rodrigo, o cão era apenas o mesmo parceiro leal de sempre. Ele não buscava glória, ele apenas fazia seu trabalho, guiado por instintos que os humanos mal conseguiam compreender. Uma tarde, Rodrigo levou o Trovão de volta à casa de Dona Sebastiana, que agora pertencia oficialmente a Joana e sua família. A jovem havia decidido transformar o espaço em um centro comunitário, um lugar onde idosos pudessem se reunir, receber assistência jurídica gratuita e ter apoio contra abusos. Vovó ia amar isso, Joana disse enquanto mostrava os planos de reforma a Rodrigo. Ela sempre acreditou em defender os mais fracos. Trovão explorou a casa, parando no quarto onde Dona Sebastiana havia dormido pela última vez. Ele cheirou o ar, depois se deitou calmamente no chão, como se finalmente estivesse em paz. Rodrigo observou, sentindo um aperto no peito. Ele ainda sente falta dela, disse Joana suavemente. Eu também. Rodrigo assentiu. Ela era especial. E ela sabia que algo estava errado. Se ao menos tivéssemos prestado atenção mais cedo. Joana colocou a mão em seu ombro. Vocês fizeram o que puderam. E graças a vocês, especialmente a ele, ela olhou para Trovão, minha avó não morreu em vão. Ela expôs um mal que estava destruindo famílias. Ela salvou outras pessoas, mesmo depois de partir. Suas palavras trouxeram algum conforto, mas Rodrigo sabia que carregaria essa investigação para sempre. Não pelos sucessos, mas pelos fracassos. Pelas vítimas que não puderam salvar. Pelas famílias que sofreram em silêncio, sem saber que seus entes queridos haviam sido assassinados. Nos meses seguintes, mudanças sistêmicas foram implementadas.
O governo estadual aprovou uma lei exigindo autópsias obrigatórias em casos de morte de idosos sem testemunhas, mesmo quando pareciam naturais. Cartórios foram obrigados a verificar todas as transferências de propriedades envolvendo pessoas acima de 70 anos, com mais rigor. E um programa de treinamento foi estabelecido para ensinar oficiais a reconhecer sinais de abuso e exploração de idosos. A lei foi nomeada Lei Sebastiana, em homenagem à mulher que, mesmo na morte, lutou por justiça. Trovão continuou seu trabalho na polícia, mas agora com um foco especial. Ele era frequentemente chamado para casos envolvendo idosos, usando seu faro incrível para detectar crimes que de outra forma passariam despercebidos. Ele se tornou um símbolo de esperança para comunidades vulneráveis. As pessoas sabiam que, enquanto Trovão estivesse de serviço, os criminosos que atacavam os mais fracos não escapariam. Rodrigo continuou como seu parceiro, mas agora com uma missão renovada. Ele não estava apenas combatendo o crime, ele estava protegendo a dignidade daqueles que a sociedade frequentemente esquecia. Um ano após a morte de Dona Sebastiana, uma cerimônia especial foi realizada no centro comunitário que levava seu nome. Familiares das vítimas identificadas através da investigação se reuniram, junto com autoridades locais, para homenagear a mulher que havia exposto uma rede de assassinos. Joana discursou, sua voz firme apesar das lágrimas. Minha avó sempre nos ensinou que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Ela nunca ficou em silêncio. E mesmo quando tentaram silenciá-la, ela encontrou uma forma de falar, através de suas palavras escritas. Através das pistas que deixou. E através de um cão policial que a amou o suficiente para não desistir. Rodrigo foi chamado ao palco, com Trovão ao seu lado. Ele aceitou uma placa em nome do cão, reconhecendo sua contribuição extraordinária para a justiça. Mas quando chegou a hora de falar, Rodrigo manteve suas palavras simples. Eu sou apenas um policial. Eu sigo evidências, aplico a lei, faço o meu trabalho. Mas Trovão, ele é diferente. Ele não conhece leis ou regulamentos. Ele conhece o certo e o errado em um nível que nós humanos muitas vezes esquecemos. Ele sabia que Dona Sebastiana merecia justiça, e ele não descansou até que ela a recebesse. Todos nós deveríamos aprender com ele. A plateia se levantou em aplausos. Trovão, alheio à atenção, apenas se sentou calmamente ao lado de Rodrigo, seus olhos vasculhando o público como sempre fazia, sempre alerta, sempre protegendo. Após a cerimônia, uma mulher idosa se aproximou de Rodrigo. Ela segurava a mão de uma menina pequena. Oficial, ela disse timidamente, eu só queria agradecer. Minha irmã foi uma das vítimas que você descobriu. Ela morreu há 2 anos e nós nunca suspeitávamos de nada. Pensávamos que era apenas velhice, mas agora sabemos a verdade. E embora doa, há também paz em saber que ela não sofreu sozinha, que alguém se importou o suficiente para buscar a verdade. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Sinto muito pela sua perda. A mulher balançou a cabeça. Não sinta. Sinta-se orgulhoso. Você e esse cão maravilhoso deram voz aos que não podiam mais falar. A menina ao seu lado olhou para Trovão com olhos arregalados. Posso fazer carinho nele? Rodrigo sorriu e assentiu. A criança estendeu a mão pequena e Trovão gentilmente pressionou a cabeça contra ela, permitindo o afago. A mulher observou com lágrimas nos olhos. Minha irmã amava cachorros. Ela teria adorado conhecê-lo. Enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, Rodrigo e Trovão caminharam pelas ruas que patrulhavam há anos. O bairro estava mais calmo agora, mais seguro. As pessoas os cumprimentavam ao passar, acenando, sorrindo, algumas parando para agradecer pessoalmente. Rodrigo pensou em todas as vidas que haviam tocado, em todos os crimes que haviam resolvido juntos. Mas nenhum caso se comparava a este. O caso de Dona Sebastiana não era apenas sobre justiça criminal, era sobre dignidade humana, era sobre garantir que os vulneráveis não fossem esquecidos.
Era sobre ouvir vozes que a sociedade muitas vezes ignorava. Trovão parou subitamente, suas orelhas se levantando. Rodrigo seguiu seu olhar e viu uma senhora idosa tendo dificuldade para atravessar a rua com suas sacolas de compras. Sem comando, Trovão caminhou até ela, posicionando-se ao seu lado como um apoio. A mulher olhou para baixo, surpresa, depois sorriu com gratidão. Que cachorro gentil, ela murmurou, segurando levemente sua coleira enquanto atravessavam juntos. Rodrigo observou, sentindo orgulho e amor por seu parceiro. Trovão não distinguia entre grandes casos e pequenos gestos de bondade. Para ele, proteger significava estar presente, sempre vigilante, sempre pronto para ajudar. Quando chegaram de volta à delegacia, Carlos os esperava com notícias. Acabamos de receber outra chamada. Uma família em Contagem suspeita que a morte de sua mãe pode não ter sido natural. Eles querem saber se Trovão pode investigar. Rodrigo olhou para seu parceiro, que já estava alerta, pronto para trabalhar novamente. O que você acha, garoto? Mais um caso? Trovão latiu uma vez, firme e confiante. Era sua forma de dizer sim, sempre sim. Porque enquanto houvesse injustiça, enquanto houvesse verdades escondidas, enquanto houvesse pessoas que precisassem de proteção, ele estaria lá. E então, antes de partirem para a nova investigação, Rodrigo se ajoelhou ao lado de Trovão, olhando diretamente em seus olhos inteligentes. Obrigado, amigo, ele sussurrou, por nunca desistir, por nos ensinar o que realmente significa proteger e servir. Trovão lambeu o rosto de Rodrigo, sua versão de um abraço. E naquele momento, em uma delegacia movimentada de Belo Horizonte, um policial e seu cão compartilharam um entendimento que ia além das palavras. Eles eram mais do que parceiros, eram guardiões da verdade. E enquanto estivessem juntos, nenhum crime ficaria sem resposta, nenhuma vítima sem voz e nenhuma injustiça sem consequências. A história de Dona Sebastiana e Trovão se espalhou muito além de Minas Gerais. Tornou-se um lembrete de que, às vezes, a justiça vem das fontes mais inesperadas, que a lealdade e o instinto podem ser mais poderosos do que qualquer tecnologia, e que, no final, o que mais importa não é quantos casos você resolve, mas quantas vidas você toca. Dona Sebastiana tocou inúmeras vidas em seus 82 anos, e mesmo na morte, ela continuou a fazer a diferença. Sua coragem em escrever suas suspeitas, em se recusar a ser silenciada, em confiar que alguém ouviria, salvou dezenas de outras pessoas de destinos semelhantes. E Trovão? Ele simplesmente fez o que sempre fez, protegeu aqueles que não podiam se proteger, farejou a verdade onde outros viam apenas mentiras e se recusou a desistir, mesmo quando teria sido mais fácil seguir em frente. Enquanto Rodrigo e Trovão dirigiam para sua próxima missão, o sol se punha completamente, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Era o fim de mais um dia, mas também o começo de outra chance de fazer a diferença. E para um policial e seu cão, não havia trabalho mais importante do que esse. Muito obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E agora eu quero ouvir você. Já teve alguma experiência onde um animal demonstrou uma intuição incrível? Ou conhece alguma história parecida de justiça sendo feita de forma inesperada? Conta aqui nos comentários. Adoro aprender com vocês e saber o que essas histórias significam para cada um. Vejo você no próximo vídeo. E lembre-se, a verdade sempre encontra uma forma de vir à luz, especialmente quando há corações corajosos dispostos a buscá-la. Até a próxima!